Seja bem-vindo a esse vídeo. Vinícius Mendes aqui falando com vocês do Instagram Viver de Trade Oficial. Eu vou estar fazendo aqui uma pequena demonstração para vocês do que seria Price Action através desse estudo que nós estamos fazendo. E eu tenho aprendido, inclusive com Albulux, que é um dos maiores especialistas em Price Action, né? Que o mercado ele se repete, pessoal. Ao longo da história, o mercado ele deixa sempre o mesmo comportamento, né? E isso nos ajuda a estar tomando decisões de acordo com as figuras que o mercado nos apresenta naquele momento, tá? Por exemplo, eu tenho mostrado para vocês aí no nosso Instagram, Viver de Trade Oficial, algumas figuras gráficas, né? Que você consegue, né? Decidir sobre o rumo que o mercado vai tomar, sobre a tendência, se vai ser de alta, se vai ser de baixa, enfim. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, através do MetaTrader, que existem essas figuras, os alvos que o mercado costuma fazer. Claro que não é 100% certo, mas que te ajuda muito. Eu tô aqui, por exemplo, agora no NZD-USD, que é um par de moeda exótico, né? E eu vou mostrar para vocês que nós conseguimos identificar algumas dessas figuras gráficas, tá? De repente vocês vão conseguir enxergar outras que eu não estou vendo, porém, cada um tem o seu tempo de tela e quanto mais tempo de tela você tiver, melhor fica para você, tá? Por exemplo, aqui eu consigo ver que existe aqui uma bandeira, mas sim uma flâmula, né? Que se você fizer isso, você vai pegar, você vai buscar, já se formou aqui uma flâmula. Você consegue ver? Então, nessa flâmula, ela existe um mastro. Você tá vendo? Existe aqui um mastro, né? Posso até colocar daqui, onde começou, onde tinha essa resistência, né? E a partir do momento que você consegue identificar essa figura no gráfico, né, você consegue tomar uma decisão. Por exemplo, aqui nesse rompimento, nesse candle de força que você está vendo aqui, você poderia fazer uma entrada, né, dar uma call, que ele vai buscar, ele costuma buscar um alvo exatamente do tamanho do mastro que ele deixou anteriormente. Tá vendo? Bacana, né? Mais à frente um pouco, aqui onde nós marcamos essa resistência, agora ele deixou o quê? Um topo duplo, né? O que seria esse topo duplo? Quando ele chega até um determinado momento do gráfico, ele retorna a uma região, tenta romper aquela barreira e não consegue. Como se fosse um M. Consegue ver? Então, você consegue aqui identificar uma outra figura gráfica. E essa figura gráfica, ela também pode ser medida, né? Você pode buscar um alvo que tem a mesma proporção desse canal que ele deixou. Você vê que ele vai buscar exatamente na mesma proporção que ele deixa ali no topo duplo. Bacana, não é mesmo? E para quem estuda Forex, você consegue entender que existem o movimento do mercado, que ele fica dentro de um canal, depois existe o rompimento, ele vai buscar um outro canal, existe o rompimento, ele vai buscar um outro canal. Por exemplo, aqui existe um canal onde o preço ele teve um rompimento, não conseguiu romper essa região de suporte aqui embaixo, nesse preço. Houve um rompimento forte com esse candle verde que vocês estão vendo aqui. Então eu consigo o quê? Consigo projetar um alvo
basicamente da mesma altura do canal. Houve aqui então o alcance, né, desse alvo, e houve outro rompimento, e também foi alcançado aqui o alvo, houve outro rompimento, né, nos deixando aqui um sinal de força do mercado por conta desses martelos que estavam deixando. Houve o rompimento, foi buscar o alvo. Depois, esse candle de força indicava ainda o otimismo no mercado dentro das compras. Ele bateu. Você consegue entender que existe um canal aqui, ó. Aqui houve também um rompimento e ele foi buscar o alvo mais acima. Houve mais um rompimento. É claro que isso não vai acontecer sempre, tá? Você vai fazer a sua análise, bater a sua meta, né, e sair do mercado, é claro. E cada candle desse aqui, ele tem 30 minutos, então você pode fazer isso no candle de 5 minutos, de 15 minutos, até no de 1 minuto. Só que no de 1 minuto você é um time frame muito curto para você estar fazendo aí realmente as suas análises, né? Quanto maior o tempo gráfico for, melhor vai ser para você tomar as suas decisões. E aí ele chega no limite dele. Olha que interessante. É quando ele começa então a cair. E aí ele começa a buscar outros rumos, tá vendo? Então, galera, é isso. Vale a pena você estudar Forex, figuras gráficas. E essas figuras gráficas que você está vendo aqui no Forex, você consegue operar ela em qualquer outro tipo de mercado. Mercado de ações, B3, enfim. Você consegue adaptar isso a qualquer tipo de gráfico, ok? Então, estuda aí sobre figuras gráficas, sobre o Price Action. Pode baixar o livro do Al Brooks, né? Ou então assistir no YouTube, que você consegue aprender bastante coisa, tá bom? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, curta aí o nosso Instagram e vamos pra cima, Viver de Trade. Forte abraço e até mais.